Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, queridos irmãos, queridas irmãs. Como é bom estarmos aqui juntos, celebrando esta Eucaristia, iniciando a nossa semana, consagrando a nossa vida mais uma vez ao Senhor, ao nosso Deus, para que de fato esta semana seja uma semana abençoada. Estar aqui hoje, sem dúvida alguma, é um presente de Deus. Estar vivo hoje é um presente do Senhor. Ainda mais celebrando esta Santa Liturgia, eu como sacerdote posso dizer, não é apenas um presente de Deus, mas também um presente do nosso querido Padre Eduardo. Como nos diz o salmista, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira leitura, de forma muito especial, da carta aos Hebreus, nos coloca diante de uma catequese sobre o verdadeiro sacerdócio. E é claro, Jesus é o verdadeiro sacerdote. É Ele que nos inspira, é Ele que nos chama também a esta mesma fidelidade, a esta mesma obediência a que Ele serviu ao Pai, até mesmo no alto da cruz. Todo sumo sacerdote, como diz a palavra, é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons, sacrifícios, celebrar a liturgia, não é? E assim também é um pouquinho da história da minha própria vocação, tirado do meio dos homens, instituído em favor dos homens, a serviço dos homens, não ao meu próprio serviço. Mas viver o ministério sacerdotal é justamente seguir os passos de Jesus, é viver o que Cristo viveu, é doar-se como Cristo se doou, é doar a sua própria vida em sinal de obediência clara, de obediência eterna ao Senhor, o nosso Deus. Todo o nosso povo é povo sacerdotal. Toda a igreja vive do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o nosso sacerdócio, querido irmão, querida irmã, é um sacerdócio diferente. Vocês vivem, segundo o Concílio do Vaticano II, o sacerdócio comum dos fiéis. Enquanto o padre, o sacerdócio ordenado, sendo que um está a serviço do outro. E juntos nós formamos o povo sacerdotal de Deus. O povo sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho, queridos irmãos e irmãs, que nós ouvimos, Jesus Cristo é questionado porque os seus discípulos e também ele não praticavam o jejum. Jesus responde com sabedoria, não é? Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Não, é claro que não. Mas o Senhor nos orienta. Vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí sim, eles vão jejuar. A nossa igreja, meus irmãos e minhas irmãs,
nos convida de forma bem específica ao jejum, pelo menos 2 vezes ao ano. Na quarta-feira de cinzas, no início da quaresma, que já se aproxima, e também na sexta-feira da paixão, quando nós celebramos ali a morte, o martírio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali sim, nós jejuamos em comunhão com toda a Santa Igreja. É claro que Deus sempre nos chama a esta prática, para que possamos dominar cada vez mais as nossas paixões. Mas é claro que o jejum, segundo aquilo que nos fala o texto bíblico, é uma prática que com certeza nos aproxima cada vez mais do Senhor. Mas há tempo para tudo, há tempo para o jejum, e é isso que Jesus quer dizer. Com estas palavras, queridos irmãos e irmãs, Jesus nos coloca diante do anúncio do seu mistério pascal. Jesus nos coloca diante do anúncio da sua própria missão, da sua paixão, do seu sofrimento, da sua morte e também da sua ressurreição. Jesus passou de forma rápida no meio de nós. Por 3 anos viveu o seu ministério, anunciou o reino de Deus. E o que Jesus dizia é exatamente isto. Vai chegar um momento em que o noivo, ou seja, ele mesmo terá sua vida ceifada. Aí sim, todos deverão jejuar. Mas aquele momento ainda não havia chegado. E Jesus continua nos dizendo: ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque senão o que acontece? O vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Ou seja, vinho novo em odres novos. Que hoje o Senhor possa derramar o seu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre todos nós, e que estejamos verdadeiramente preparados para este batismo, para esta efusão, assim como nos fala a palavra, vinho novo em odres novos. E Deus quer que sejamos assim, odres novos, renovados, com um coração puro, com um coração casto, com um coração cada vez mais santo, a fim de que o nosso corpo verdadeiramente manifeste aquilo que o Espírito Santo mesmo nos diz. Nós somos templos deste Espírito, templos deste Espírito Santo. Por isso hoje, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos purificar cada vez mais o nosso coração, para que esse Espírito Santo seja derramado num coração preparado, num coração sensível, num coração que saiba acolher a graça de Deus, acolher a presença do Senhor, num coração que seja capaz de viver o dom da pureza, o dom da castidade, assim como viveu Santa Inês, que hoje nós celebramos a sua memória. Assim como nós ouvimos no breve comentário, ainda no início da celebração, Inês, uma menina jovem e bonita, foi martirizada de forma cruel e perdeu a sua vida com 13 anos de idade. Nascida de uma família muito famosa, cheia de pretendentes, disse não a todos eles. E este não para o mundo despertou uma ira de muitos pretendentes. Então Inês passou a ser perseguida justamente por todos eles. Porque ela dizia, não, o meu corpo, a minha alma, o meu coração pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Desde menina, com 13 anos de idade, viveu a castidade, guardou o 6º mandamento, e serve hoje para nós de inspiração, para que possamos caminhar também, amados, nesta mesma pureza, nesta mesma decisão de uma menina ainda jovem, que perdeu a sua vida por amor a Cristo Jesus. Diz a sua história que diante das suas negativas, perante ali todos aqueles que investiam,
querendo desposá-la, certa vez lançaram-na num prostíbulo, nua, para que ficasse envergonhada, e de forma milagrosa, os seus cabelos cresceram tanto naquele instante, que cobriram todo o seu corpo. Foi preservada da vergonha, preservada da impureza. Num outro momento tentaram então incendiar o seu corpo e não conseguiram. Mas finalmente ela foi decapitada justamente por causa do seu amor, justamente por causa da vida pura que desejava e que buscava desde a sua infância. Por isso hoje nós devemos rezar sim, por intercessão de Santa Inês, para que cada vez mais possamos crescer nesta mesma pureza, esta mesma castidade, preservando o nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, diante de tudo aquilo que corrompe, diante de tudo aquilo que suja todo este templo santificado pelo Senhor. Que Santa Inês, queridos irmãos e irmãs, sirva hoje de modelo para mim, sacerdote do Senhor. Sirva hoje de modelo para você também, povo sacerdotal, povo eleito por Deus, para que desta forma possamos viver na mesma obediência do Cristo Senhor. Vinho novo em odres novos. Que sejamos estes odres, preparados pelo próprio Espírito Santo, para que possamos receber este dom dentro do nosso coração e que o Senhor permaneça cada vez mais em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.